Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã Açu, para você, internauta, boa tarde. Estamos iniciando o entrevistado do dia. E hoje nós trazemos como tema, vivenciando o Tríduo Pascal, esse período da Semana Santa. E nós convidamos para estar aqui o padre Rafael Henrique de Almeida, vigário da paróquia de São Lourenço de Manhã Açu. Padre Rafael, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Moreira. Boa tarde a toda a nossa audiência. É uma alegria, mais uma vez, estarmos aqui e falarmos de temas tão relevantes e importantes para a nossa fé. Este tema que creio ser a centralidade da nossa profissão de fé. Aquilo que nós cremos e professamos está aí, basicamente, resumido nessa Semana Santa. E quem está acompanhando a entrevista aí através de vídeo, né? Pela TV Tribuna, nas redes sociais, pelo canal YouTube do Tribuna do Leste, está identificando que o padre Rafael está com uma nova vestimenta, um hábito. Essa mudança, eu gostaria que o padre pudesse falar. Este hábito, ele é comum dos religiosos, padres religiosos, irmãos, freis, e este hábito específico é o hábito da Congregação dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora, do qual eu faço parte. Este hábito foi pensado pelo fundador da congregação, o padre Júlio Maria de Lombardi. Pós-Concílio Vaticano II, ficou, então, de modo em que as pessoas pudessem ou não utilizar o hábito, isso ficou de maneira muito livre, mas é uma maneira de vivenciar também este período, o período da Quaresma, o período da Semana Santa, é uma vestimenta solene. Apesar de ser sinal de pobreza, de doação e de entrega, é uma veste solene de respeito e de identificação para com Cristo, pobre e sofredor, e este hábito simboliza e mostra de modo externo aquilo que há no nosso interno, a disposição para a missão. Com esse novo hábito, a comunidade vai encontrar com o padre, né? Com certeza, nós teremos muitos encontros aí nas ruas, em nossas celebrações, vestindo o hábito, que é uma vestimenta possível e dada essa possibilidade ao religioso, e gostaria de, é claro, assumir e viver mais intensamente essa vida de consagração. Vamos no tema que nós trazemos para a entrevista, vivenciando o Tríduo Pascal, e primeiramente fazendo um apanhado sobre esse tempo. E até quando que vai esse período da Quaresma? E totalizando quantos dias, padre? A Quaresma, ela é um tempo, e nós comumente falamos em 40 dias, mas na verdade ultrapassa um pouco esses 40 dias, porque dentro da Semana Santa, até o dia de amanhã, nós estaremos celebrando ainda o tempo da Quaresma. Então, totaliza-se em torno de 44 a 46 dias, incluindo o tempo da Semana Santa. Inicia-se na quarta-feira de cinzas e termina com a missa vespertina da quinta-feira santa, ou seja, amanhã, na parte da tarde, ainda estaremos vivendo a Quaresma. A partir das 18 horas, nós estaremos vivendo um outro tempo, que é o tempo do Tríduo Pascal. Então, a Quaresma não termina no domingo de Ramos, como muitos católicos pensam, mas se estende até a celebração da tarde da quinta-feira, e assim nós vivemos o tempo quaresmal. E mesmo ainda após este tempo da quinta-feira, nós temos que guardar ainda o respeito, guardar o jejum, a oração, a penitência, porque este tempo é de suma importância para a nossa fé. E o que representa a comemoração dos mistérios da salvação a partir da recordação da última semana de Jesus Cristo? A Semana Santa, ela foi criada e idealizada para que possamos, de maneira mais intensa, viver o mistério da paixão, morte, ressurreição do Senhor. De modo muito específico, resumir toda essa história em uma semana faz com que aflore no cristão uma consciência, um pensamento, uma vida mais reflexiva. A Semana Santa apresenta esses passos. Tanto é que é costume, antes de viver essa semana que nós estamos vivendo, a Semana Santa, as pessoas vivem a Semana das Dores, a semana que se passou, se preparando para este grande evento. A vida, paixão,
morte e ressurreição de Jesus é a centralidade da nossa fé, uma vez que Cristo se solidariza com a dor e o sofrimento humano e mostra para nós, através dessa celebração, instituída de maneira muito sábia pela Igreja Católica. Padre Rafael, a Semana Santa sempre muda de data. Qual a motivação? Para responder mais especificamente essa pergunta, eu trouxe aqui uma pequena cola, porque, de fato, é um cálculo muito bem feito pela Igreja desde o século IV, para que possa definir o que é e quando será celebrado a Semana Santa, quando será celebrado a Páscoa, principalmente a Páscoa. A Páscoa, então, ela é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre após o equinócio da primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul. Então, tem todo um cálculo entre este momento de transição, transformação da lua, representando um tempo novo, o equinócio e o outono, para nós aqui o outono, no hemisfério norte, a primavera, né? Então, este período ele é todo calculado. Então, o dia da Páscoa define a celebração da quarta-feira de cinzas. Nós retroagimos, fazemos o cálculo da Páscoa e contamos 40 dias ou 44 dias antes deste período da lua cheia. Perfeito. E a Páscoa nós podemos compreender como um tempo de preparação de oração e conversão? Perfeitamente. A Páscoa nos recorda que a nossa vida neste mundo é uma vida muito passageira. E nós temos uma vida que ela é eterna. Páscoa é exatamente isto, ressurreição, ressurrecto, Cristo ressuscitado. Ressuscita para quê? Para onde? Nós vivemos neste mundo e neste mundo temos uma missão de sermos bons, de provar que somos filhos de Deus através das nossas atitudes, de uma vida de conversão, de bondade, para uma vida eterna. Qual o sentido da nossa vida? Nós vivemos aqui para nos encontrar com Deus. Portanto, a Páscoa é extremamente importante. A nossa fé está fundamentada na ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo afirma-nos que, se Cristo não tivesse ressuscitado, toda a nossa fé seria uma fé em vão. Tríduo Pascal inicia quando e por que ele é considerado o período mais importante da Semana Santa? Perfeito. Essa pergunta ela nos leva a um caminho de catequese. O Tríduo Pascal são os 3 dias que antecedem a grande festa dos cristãos. Este Tríduo Pascal é considerado a maior celebração, a celebração plena da Igreja, a grande celebração. Inicia-se na quinta-feira, após as 18 horas, onde nós celebramos a ceia do Senhor, o lava-pés. Esta missa, que inicia-se na quinta-feira, tem seu término no sábado de Aleluia, ou o sábado da Vigília Pascal. E aí nós entendemos o seguinte: essa celebração inicia-se na quinta, nós continuamos essa celebração na sexta, tanto é que quinta-feira não se tem a bênção final, tem a adoração ao Santíssimo Sacramento. Na sexta-feira não tem a saudação inicial e nem bênção final, mas concluímos todo este caminho no sábado santo, na Vigília Pascal. É uma grande celebração, é uma única missa celebrada em 3 dias. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. Nós estamos no entrevistado do dia, conversando com o padre Rafael Henrique, e o nosso tema, vivenciando o Tríduo Pascal, essa Semana Santa, momento importante para todos os cristãos. Na realidade, chegamos a esta Semana Santa em estado de graça. E como nos preparamos para esse Tríduo Pascal? Como melhor nos preparar? Nós precisamos voltar e entender que os princípios apresentados no tempo quaresmal, que nos leva a viver este período de preparação para a Páscoa do Senhor, é motivo para intensificar aquilo que devemos viver durante toda a nossa vida. Mas lembremos de nossas práticas: o jejum, a oração e a esmola ou a caridade.
Essas práticas têm como o objetivo o jejum, o domínio de nossas vontades, de nós mesmos. Então, quando eu decido fazer o jejum, eu tenho o controle sobre minha vontade, eu não sou escravo do meu corpo, eu tenho domínio sobre mim. Quando eu, então, me volto à oração, eu me ligo com Deus, esta intimidade com o Senhor, com este divino, com o mistério deste grandioso Senhor. E a caridade nos liga com os nossos irmãos, sabendo que nós não alcançamos a Deus sem passar pelos nossos irmãos. Para melhor chegar no período da Páscoa, a Igreja sempre nos indica que nós possamos nos confessar pelo menos uma vez por ano em ocasião da Páscoa. Essa festa é tão importante que nós precisamos da confissão. E não é uma confissão qualquer, é uma confissão, aquela confissão que nós chamamos de confissão auricular, que é a confissão individual. Você e o sacerdote, no confessionário, dizendo das suas misérias, dos seus pecados, para que, absolvido, seja purificado e chegue plenamente à festa da Páscoa do Senhor. Eu ouvi uma consideração interessante quando se fala na confissão e pecado, que muitas pessoas vão confessar, mas também não se perdoam. Exatamente. Nós precisamos recordar que são 3 etapas de um perdão autêntico. A primeira etapa é ser perdoado por Deus. Então, eu preciso procurar esse confessionário e pedir a Deus o perdão. A segunda etapa se perpassa pelos irmãos. Eu preciso ser perdoado pelos meus irmãos. A quem eu preciso pedir perdão, desculpas? Procure o seu irmão, peço perdão, mas também conceda o perdão aos seus irmãos. E a terceira etapa, não menos importante, e acho que fundamental, é se perdoar. Muitas pessoas saem do confessionário, recebem o perdão de Deus pelo sacerdote in persona Christi, na pessoa de Jesus Cristo. O sacerdote perdoa aquela pessoa, mas ela carrega consigo aquele pecado, aquele peso. E às vezes costuma dizer, eu não me perdoo. Para uma reflexão mais profunda, nós precisamos entender, se eu recebi o perdão de Deus, por que eu não me perdoo? Por acaso eu me julgo superior a Deus? É uma reflexão que nós precisamos colocar, e essas 3 etapas é extremamente importante. O perdão de Deus, o perdão dos irmãos e o seu próprio perdão. Padre Rafael, sexta-feira da Paixão, dia de oração e jejum, Jesus foi julgado, condenado e morto. E é importante que as pessoas compreendam qual o verdadeiro significado da palavra paixão. Paixão significa a dor. Paixão passa por esta entrega a ponto mesmo de sofrer pelos outros. Quando nós celebramos a paixão de Cristo, nós precisamos recordar que Cristo sofreu a dor por nós todos, para nos salvar e nos redimir do pecado, para nos dar e nos conceder a vida eterna. Então, a paixão é o extremo do sentimento, ou seja, tanto amor que eu me deixo ser, em algum modo, ridicularizado, condenado e até mesmo morto, em nome de não de uma causa e nem uma ideologia, em nome de uma espiritualidade. Gente, Cristo não morreu como alguém que propaga uma ideologia, não. Ele morreu em nome da espiritualidade, em nome de Deus, para a salvação de todos os cristãos. E nessa deixa eu gostaria até de trazer à tona uma reflexão. Algumas pessoas perguntam, Moreira, se Jesus poderia descer da cruz. A resposta é sim, ele poderia descer da cruz, mas Cristo não veio para fugir desta entrega, e sim para se entregar totalmente e inteiramente a todos nós. E aí nós temos a encenação da morte de Jesus Cristo, a procissão do enterro. Fala desse momento. Como a Semana Santa é o momento em que nós
conciliamos ali todo este momento final do julgamento, da condenação de Jesus, nós também queremos recordar este grande evento, o evento histórico, o evento da condenação, da paixão, da morte de Jesus. A Sexta-feira Santa é o momento, então, em que nós revivemos, e aí não é somente um teatro apenas, carrega em si toda uma espiritualidade. Nós sentimos, quantas vezes nós, diante de uma grande assembleia, vemos as pessoas chorarem neste momento, porque recordar a dor, recordar os espinhos, os chicotes, todo o sofrimento de Jesus, de fato nos faz refletir este amor de Deus por nós. Então nós celebramos ali, naquele primeiro momento, o momento da encenação, que é recordar tudo aquilo que Jesus passou por nós, toda a humilhação pública. E depois nós fazemos essa grande procissão com o Senhor morto, recordando a multidão que seguia Jesus. Nós somos a multidão de novos seguidores, a cada momento e a cada ano, e eu recordo, desde o século IV, esta é uma tradição da igreja. No ano 350, mais ou menos, já se tem relato destes costumes, e o costume cristão de fazer essa procissão mais solene, uma procissão silenciosa, uma procissão que guarda o respeito. Afinal de contas, nós recordamos a morte de Jesus. Nós não estamos tão somente encenando aquilo que aconteceu, mas revivendo. A memória nos traz este compromisso. Cristo morreu por nós, portanto, nós devemos viver para Cristo. E já encerrando, Padre Rafael, qual seria a sua mensagem para esse período da Páscoa, essa presença familiares, esse encontro, os amigos, né? Todo esse momento que traz essa reflexão? A mensagem é essa mensagem que nós sempre trazemos na Páscoa. A Páscoa, além de ressurreição de Jesus, é vida nova. Portanto, vamos aproveitar esta oportunidade que o Senhor nos dá de sermos criaturas novas, viver agora este tríduo pascal que nós iremos iniciar no dia de amanhã, viver todas as celebrações, não se esquecendo, gente, nós celebramos o tríduo em preparação para a Páscoa. Então, no domingo, juntamente com sua família, defina um horário para que você possa participar da celebração da ressurreição de Jesus. No domingo, participe da Páscoa do Senhor. Depois, vá para a sua casa, reúna os seus amigos, viva a alegria desta comunhão. Eu costumo dizer que a mesa, a ceia que nós preparamos, a mesa do almoço, do jantar, não importa qual momento nós iremos nos reunir, seja mesmo um momento ali de um churrasco, de uma partilha, é a extensão da mesa eucarística. Nós celebramos a alegria do Cristo ressuscitado na nossa igreja, na missa, e depois nós curtimos com a nossa família. É um momento familiar, é um momento de união, é um momento de unidade, de comunhão. Sejamos felizes nessa Páscoa e que o Cristo ressuscitado na nossa vida ressuscite também na sua família. Que Deus abençoe imensamente a todos e, é claro, o desejo de uma feliz e excelente Páscoa. Padre Rafael, muito obrigado pela participação e desejamos uma feliz Páscoa. Muito bem, assim no entrevistado do dia, nós conversamos com o Padre Rafael Henrique de Almeida, vigário da paróquia de São Lourenço de Manhuaçu, e o tema hoje, vivenciando o tríduo pascal, esse momento importante da Semana Santa e da Páscoa, que você tenha realmente essa Páscoa acontecendo na sua vida, no seu lar, no seu coração. Um grande abraço, continue ligado na Manhuaçu, para você internauta, para você ouvinte, continue sintonizado. Sintonia da Tarde e o entrevistado do dia.